Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Professor Joãozinho aqui com vocês, mais uma vez. Espero que estejam todos bem aí nessa pandemia doida. E vamos que vamos agora complementar o nosso estudo e, na verdade, completar, o estudo sobre aí os lançamentos que acontecem no campo gravitacional da Terra, beleza? A gente falou então já dos movimentos, na verdade, dos lançamentos que são na vertical. Na verdade, lançamento vertical para cima ou para baixo, queda livre. Depois analisamos o lançamento horizontal e para finalizar o nosso estudo de lançamentos, falta apenas o lançamento oblíquo. Então, como é que é a premissa para a gente estudar o lançamento oblíquo? Ele vai se dar da seguinte maneira. Então, essa bolinha vai ser lançada. Se ela vai ser lançada é porque ela vai sair daqui com uma velocidade inicial. Então, ela já pressupõe uma velocidade inicial e vai executar uma trajetória parabólica. Depois a gente discute mais a natureza dessa trajetória parabólica, por que ela é uma parábola, né? Mas a gente já tem uma intuição do porquê, inclusive no lançamento oblíquo, no lançamento horizontal, a gente discutiu do porquê ela era uma trajetória parabólica, porque tem a ver com a questão de ser um movimento uniformemente variado, composto com um movimento uniforme, toda aquela historinha. E aqui continua sendo a mesma ideia. Veja que o lançamento oblíquo, ele nada mais é do que uma parte de lançamento horizontal para cá e uma outra parte de lançamento que vai completar aquele arco de parábola da trajetória desse lançamento. Então, no lançamento horizontal, a gente tem um arco de parábola incompleto, só que agora ele vem completinho, beleza? Então, continua sendo uma parábola. Agora é o arco completo todo. Então, olha só, ele sai com uma velocidade inicial. Vou descrever aqui o vetor de velocidade inicial V0, perfeito? Só que o vetor velocidade aqui, ele está meio tortinho. Se ele está meio tortinho, dá para a gente decompor, né? Então, olha aqui, ó, composição em Vx, vou chamar de V0x, porque é a velocidade inicial no eixo x, e aqui o V0y, velocidade inicial no eixo, na direção y. Alright? A bolinha vai subir, né? Ela tende a subir. Então, num ponto mais alto, ela vai se encontrar aqui, com uma certa velocidade. Lembrem-se que no eixo x, na direção do eixo x, a velocidade não muda. O módulo dela não muda. Tá lá, ó, então, V0x. Posso chamar de Vx? Pode. Saiba que Vx é a mesma coisa que V0x. Só que agora, na direção vertical, a velocidade começa a perder intensidade. Então, aqui já vai ser um Vy, que vai ser menor do que esse V0y. Porque quem atua aqui, qual é o agente físico que atua na vertical, na tentativa de, na subida, diminuir essa velocidade? Tem que ter uma aceleração, porque a aceleração é o agente físico causador da mudança de velocidade. E de maneira a retardar ou de maneira a acelerar, quem faz esse papel continua sendo a nossa aceleração. Então, vou colocar aqui o vetor aceleração. Então, vou colocar aqui o vetor aceleração, que na verdade vai ser g, né? A gravidade. Perfeito. Então, ela vai diminuir um pouquinho. No ponto mais alto, voltemos aqui a nossa bolinha. No ponto mais alto, quando ela chegar aqui na trajetória do ponto mais alto, não vai ter mais velocidade na direção y. O V0y vai ser zero. Por quê? Porque agora ele já atingiu o ponto máximo, então toda essa componente y da velocidade já não existe mais. Só que tem sim velocidade no eixo x, porque aqui nós temos um movimento uniforme. Então a velocidade não muda na direção x. Ela continua tendo a mesma intensidade, tanto aqui no início do movimento, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó, no início do movimento, no intermediário, e aqui ó, é tudo a mesma coisa, perfeito? E agora é o seguinte, meus caros e minhas caras, podemos nos perguntar podemos nos lembrar, na verdade, como que se dava o movimento do lançamento oblíquo a partir aqui do ponto mais alto da trajetória. Perceba que do ponto mais alto da trajetória para a direita,
a gente tem como se fosse um lançamento horizontal. Então a bolinha ela vai continuar ali no seu lançamento, né? Vai atingir uma outra posição mais aqui, depois ela cai e retorna para o solo. Aí existe aquele truquezinho que eu peço para que vocês se lembrem, né? Que são as propriedades principais de um lançamento. A primeira é essa aqui, ó, lembra vocês, que sempre que a gente pegar uma mesma linha horizontal, as velocidades, principalmente a velocidade na direção do eixo Y, ela vai ter a mesma intensidade. Direção também, só que o sentido contrário, claro, porque agora VY tem que ser para baixo, né? Ó, VY. Vx continua com a sua intensidade inicial. Não muda, é mu, então não muda. Agora aqui muda. Mas veja que esse VY aqui, vou destacar para você, veja que esse VY, ele tem que ter a mesma intensidade que esse aqui. Mesma intensidade que eu digo é módulo, valor. A direção é a mesma, direção vertical. O sentido aqui mudou. Agora, lá no finalzinho, ó, vamos ter Deixa eu mudar aqui a cor. Nós vamos ter o Vx, nós vamos ter o Vx com a mesma intensidade e o Vy cresceu mais um pouquinho. Só que ele cresceu tanto assim? Não, né? Ele vai crescer exatamente o tanto que ele tinha no início do movimento. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Esse V0y é o mesmo que esse Vy. Esses dois carinhas têm que ter a mesma intensidade. Por quê? Porque tem a mesma linha horizontal aqui, que é, na verdade, a superfície do solo, né? Então, é questão de prova, questão de vestibular que pode vir para você futuramente, uma questãozinha de prova que a gente pode colocar para você aí, né? Qual é a velocidade nesse ponto aqui? Eu vou nomear esse ponto. Se você sabe essa velocidade no outro ponto diametralmente oposto, quem sabe você não já mata a questão. Maravilha, show de bola. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Coisas que podem ser perguntadas para vocês. Vou botar aqui, descrever, ó, posição. Aí a gente lembra das equações referentes à posição. Nós temos no eixo x, x igual a x0 mais vxt. E para o y, y igual a y0 mais v0y vezes t mais a aceleração no eixo y, t ao quadrado, sobre 2. Porque, lembrando, no eixo x a gente tem um movimento uniforme, a gente tem um mu, vamos escrever, a gente tem um mu. E no eixo y nós temos um move. Show! Fazendo as devidas adaptações agora para esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente tem o seguinte, ó, x0 vai ser 0, y0 vai ser 0. Por quê? Aí, meu amigo, você tem que lembrar do referencial. Participe da campanha do João e adote o referencial. A gente coloca o referencial do eixo x na horizontal, coloquei ele orientado positivamente para a direita, então está aqui, eixo x, vamos lá, eixo x, e a gente vai colocar o eixo y orientado para onde começa primeiro o movimento, é uma dica que eu sempre dou, né? Então, eixo y começando aqui, ó, para cima, porque o movimento começa de primeiro para cima. Então, é uma dica, tá? Nada impediria de você colocar o eixo y positivamente para baixo. Mas veja que isso aqui vai facilitar a nossa vida mais para frente, tá? E perceba também que a gravidade, que é a aceleração no eixo y, a y é igual a gravidade, ela vai ganhar um sinal negativo por conta dessa adoção que a gente fez aqui. Então, na verdade, vou até melhorar aqui agora um pouquinho. Deixa eu passar para cá. Porque agora a gravidade ela vai ser no eixo y, né, negativa. A gente vai ter, ó, menos g. Perfeito? Porque ela está sempre vertical para baixo, contrária à orientação que a gente fez para o eixo y. Então, voltando aqui para as nossas adaptações, para a posição a gente vai ter, então, vou botar aqui mais embaixo, ó, x igual a vxt. Se você quiser botar v0x não tem problema nenhum. Y igual a v0y, t mais ou menos, menos, né? Vou botar um menos direto aqui, menos gt ao quadrado sobre 2. Porque lembre-se que o AY é menos g. Sempre, 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 hein? Então, essas são as equações referentes à posição. E para velocidade também temos? Temos, vou colocar aqui, ó. E para velocidade, para velocity,
Vamos lá, abrir aqui de novo em x e y. Em x, a gente tem a mesma velocidade o tempo todo. Então, Vx é sempre a velocidade que ele partiu no eixo x, V0x. Vy é que vai mudar. Ó. Vy, a gente tem a equação horária da velocidade. V0y mais a aceleração em y vezes o tempo, o instante de tempo, né? Então, vamos lá. Vx igual a V0x, isso não muda nunca. Agora, Vy vai ser a velocidade inicial em y menos gt. E é isso, gente. Acabou. Não tem mais o que dizer. Só peço para que você se lembre que aqui, ó, nessa referencial que a gente fez, a posição inicial é 0, a posição inicial, tanto no x quanto no y, é 0. Por isso que eu fiz aqui, ó, x0 e y0 indo para 0. É muito comum que às vezes a gente se pergunte, né, em alguma questãozinha, o alcance desse movimento. Bom, o alcance desse movimento é só você se lembrar que ele está se referenciando, né, à posição que ele atinge aqui no eixo x. Então você vai se utilizar dessa equaçãozinha aqui, x igual a vxt, pronto. Lembrando que esse x é o próprio alcance, é a distância aqui na horizontal que ele teve, que ele alcançou, por isso o nome é alcance. Vx, a velocidade inicial dele no eixo x, e t, se ele perguntar o alcance total, vai ser o tempo de voo. Então é muito comum que a gente precise calcular o tempo de voo para poder calcular depois o alcance. E aí o tempo de voo a gente pode tirar daqui, ó. Enfim, a gente vai começar a misturar essas equações ali, tá bom? Lembre-se que sempre a velocidade no eixo x, no eixo horizontal, é v0x e vy vai mudando com o tempo porque o agente físico que causa a variação da velocidade no eixo y chama-se aceleração e é a aceleração especialíssima aí, chamada gravidade, aceleração gravitacional, perfeito? Quero só dar um destaque agora para essa velocidade mesmo aí no eixo y, a velocidade vertical, porque é o seguinte, você tem aqui o objeto sendo lançado inicialmente. Olhando apenas, de novo, olhando apenas para a velocidade no eixo y, tá? Ele vai andar, vai voar aqui, né? Foi lançado obliquamente, atingiu a altura máxima, começa a descer. E aí percebam que eu estou pegando os pontos, né, que estão na mesma linha horizontal. Perceba isso, perfeito? Então, segue aqui comigo. Não viaja não. Ó, continua. Agora, então, olhando apenas para a velocidade no eixo y, vamos supor que essa Vy inicial, V0y inicial, seja de 30 metros por segundo. Já que a gente sabe que a gravidade, nossa, tortinho, já que a gravidade ela tem um valor de menos 10 metros por segundo ao quadrado, por que o menos? Porque eu estou adotando o referencial com o eixo y positivamente para cima. Então, ó, y e x aqui, perfeito? Então, mais 30 e aceleração menos, sempre, sempre, sempre. Por conta desse referencial que a gente fez. Só que a aceleração ser menos 10 metros por segundo ao quadrado, vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Significa que ela tira 10 metros por segundo de velocidade a cada segundo que passa na trajetória dessa bola, desse objeto. Então, passado um segundo, a gravidade é responsável por tirar mais 10 de velocidade. Ou seja, aqui vamos ter 20 metros por segundo, olhando só para a velocidade no eixo y. Daqui a pouco eu acrescento aqui a velocidade no eixo x. Passou mais um segundo, então aqui ela tirou mais 10, vamos ter então 10 metros por segundo. Esse é o papel da gravidade. Passou mais um segundo, 10 menos 10, 0. Então significa que ele atingiu o ponto mais alto da trajetória. Significa que não tem velocidade? Não, né, gente? É claro que tem velocidade. Como um todo tem, só não tem a velocidade do eixo y, só não tem essa componente da velocidade total. Aí passou mais um segundo, ele começa a descer, porque ele atingiu antes a altura máxima e começa a descer agora. Só que ele desce, peguei aqui a linha horizontal, onde essa velocidade agora vai ter a mesma intensidade de antes de 10. Como a gente adotou o eixo y positivo para cima, agora a gente tem que ter menos 10 metros por segundo. Por que menos 10?
Porque a gente está pegando, primeiro, a mesma linha horizontal aqui. Então, essas velocidades têm a mesma intensidade, só que vai ter o sentido contrário por conta do eixo do nosso referencial. Passou mais um segundo, Johnny. Já sei, aqui, ó, ele vai ter menos 20, não é isso? É exatamente isso, menos 20 metros por segundo. Ah, entendi, João, brincadeira de criança. Então, aqui, ó, no mais um segundo se passou, ele vai ter menos 30 metros por segundo, não é verdade? É verdade. Perfeito? Agora, olhando para a velocidade no eixo X. No eixo X, se ele foi lançado com uma velocidade inicial no eixo X de 10 metros por segundo, ele sempre vai ter essa velocidade de 10 metros por segundo no eixo X. Sempre, 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 sempre. Isso aqui não muda, ó, 10 metros por segundo, inclusive na altura máxima. Então, ó, ele vai ter 10 aqui, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo aqui também. E quando ele voltar ao solo também, 10 metros por segundo. Questãozinha que a gente pode botar para vocês, ó, calcule a velocidade total em cada um desses pontos. Aí você vai ter que se lembrar que a velocidade total ela é dada pela regra do paralelogramo, ó. Tracejou aqui, pronto, V. Se eu te perguntar V, aí você vai ter que se utilizar da seguinte expressão, Pitágoras nele. V, o módulo dessa velocidade, né, é a raiz quadrada da componente x, vai, meu querido? Isso, x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado da velocidade. Pronto. Com isso, você consegue calcular a velocidade total em qualquer um desses pontos aqui. Simplesinho porque a gente está se utilizando de uma regra vetorial. Tranquilão? Perguntinha de prova aí que a gente pode fazer também. Bora para os exercícios. Olha só o que o Pelezão fez aí, né? O Pelezão, cara, ele botou aí ele chuta uma bola com uma velocidade inicial de 108 km por hora. A questão lindamente já te forneceu a conversão 108 km por hora igual a 30 metros por segundo. E 3 segundos depois toca novamente o solo através da linha de fundo. Tá aqui, ó, o lançamento oblíquo que ele fez. Beleza? Olha o que ele vai querer. Considere que o vetor velocidade inicial da bola após o chute faz um ângulo de 30 graus com o horizontal. Pô, te deu seno de 30, te deu cosseno de 30. Olha que questãozinha linda, né? Desconsidere a resistência do ar. Claro, porque tudo aquilo que eu falei anteriormente, gente, da linha horizontal ter a mesma velocidade, né? Tudo isso a gente está desconsiderando a resistência do ar. Porque se a gente começar a considerar a força que o ar faz na bola, aí complica tudo. Aí não é... Por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso e discutir essa outra natureza da força de resistência do ar. Desconsidera a rotação da bola também, né? Porque é outro problema mais complexo ainda. Ela só vai transladar, então. Pode-se afirmar que a distância horizontal... O que é distância horizontal? Alcance, bebê. Alcance, ó. Ele perguntou o alcance. Você quer chamar o alcance de A? Tudo bem, não tem problema. Tem gente que gosta de chamar só do X mesmo. Entre o ponto de onde a bola partiu do solo, depois do chute, e o ponto onde ela tocou o solo através da linha de fundo era em metros, um valor mais próximo de. Então, ó, alcance é simplesmente x igual a V0x vezes t, onde a gente pode reescrever isso aqui, se você quiser ficar mais confortável, A de alcance, V0x é V cosseno do ângulo que ele forneceu. Por que cosseno? Olha, aqui, ó. Ele vai ser lançado, vai fazer toda essa trajetória. A velocidade inicial dele é essa aqui, V0. Inclusive, a gente acabou de falar isso, mas eu volto para você aqui. V0x e aqui V0y. Como ele falou que o ângulo é entre a velocidade inicial e a horizontal, o ângulo θ está aqui. Perfeito? Então, esse é o ângulo θ. E que ele também descreveu ali para a gente no enunciado. Ele diz aqui, ó, que o ângulo de 30 graus com horizontal é esse ângulo que a gente tem que tomar como consideração no nosso cálculo. Então, vamos lá. O alcance vai ser velocidade inicial, 30, cosseno do ângulo de 30. Ele falou 0,85 vezes o tempo de voo, que ele fala lá no enunciado também, de 3 segundos. Então,
nós temos uma continha aqui para ser feita que vai dar aproximadamente 76,5 metros. Perfeitinho? Próxima questão, olha aí, ó. Botei uma questãozinha teórica, porque por incrível que pareça, às vezes a gente erra a questão teórica e acerta as questões de continha, né? Vamos lá. Após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contra-ataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. Então é o seguinte, esse aqui é o atacante, né? Esse aqui é outra pessoa, outro jogador. Será que tem como, nessas duas trajetórias distintas, diferentes uma da outra, a bola lançada pelo goleiro chegar ao atacante no menor tempo possível? Claro que tem, gente. É só a gente verificar a altura máxima aqui de cada uma dessas trajetórias parabólicas do lançamento oblíquo. As alturas são diferentes, certo? E lembra que eu falei com você que para o lado direito dessa trajetória, a gente poderia pensar como se fosse um lançamento oblíquo, ó. Eu estou rachurando apenas a parte da direita, né, da trajetória de cada um desses arcos. Aqui eu vou rachurar a parte direita apenas da trajetória do lançamento oblíquo. Podemos pensar então aqui, ó, a bola, né? Podemos pensar aqui como se fosse um lançamento oblíquo. E aí lembra que o lançamento oblíquo, a altura, né, ela se relaciona com o tempo, com h igual a gt ao quadrado sobre 2, onde esse tempo, ele é o tempo de queda, ó, tempo de queda. Então, quanto maior for a altura, maior será o tempo, mais tempo vai levar para ela atingir o solo. Então, nessa trajetória A altura é maior, ela leva mais tempo, né? E aqui na altura B, o tempo é menor porque a altura é menor. Então, sim, é possível e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. Alright? Letra B. Gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, é somente isso que eu tenho para falar com vocês sobre o lançamento oblíquo. A gente vai se vendo lá nos exercícios e até! Fui!